E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma questão da final online de Química de 2020, tá? Esse exercício aqui, ele tem como tema os gases ideais, tá? Então, a gente vai ler o exercício, eu vou dar uma explicadinha rápida nas fórmulas e a gente volta para fazer eles, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler e organizar o enunciado. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó. Um recipiente rígido, quando ele quer dizer que o recipiente é rígido, é que ele não altera o volume, tá? Por quê? Porque ele não tem como aumentar nem diminuir, porque ele é rígido. Então, ele fala assim, um recipiente rígido de 3,50 decímetros cúbicos, tá? Então, eu vou anotar aqui que o recipiente é rígido e tem o volume de 3,50 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos, gente, é a mesma coisa que litros, beleza? Ele fala assim, que esse recipiente rígido de 3,50 decímetros cúbicos contém nitrógeno gasoso na CNTP. E aí ele dá a massa molar aqui do nitrogênio. Então, vamos anotar isso. Ele fala que contém nitrogênio. Gente, isso aqui, nitrogênio gasoso, é um gás. E quando a gente está falando de gás, a gente está falando dos gases ideais na química, tá? E os gases ideais na química, eles adotam a forma do recipiente. Eles ocupam o volume total do recipiente, tá? E normalmente, eles estão separados entre si. E eles têm uma determinada energia cinética. Ou seja, eles estão em movimento dentro desse recipiente, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o nitrogênio gasoso, que é N2. Eu vou colocar ele assim, ó, com uma setinha pra cá, tem mais nitrogênio gasoso pra cá, tem mais nitrógeno gasoso em energia cinética dentro de um recipiente, tá? Então, aqui o que tem nesse recipiente? Nitrógeno gasoso ali, ou seja, N2, e na CNTP, ele fala, CNTP. O que é CNTP, gente? CNTP é condições normais de temperatura e pressão. E quais são as condições normais de temperatura e pressão para os gases ideais? É de 0 graus Celsius, essa é a temperatura da CNTP, e 1 atm de pressão. Então, quando ele falou CNTP, ele quis dizer que esse nitrógeno gasoso, ele está na CNTP, nas suas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, em 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Beleza? Então, beleza. Aí ele fala assim, ele dá a massa molar, que a gente vai anotar aqui também. Então, a massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol. Ou seja, que em 1 mol de N2, eu tenho 28 gramas, tá? É isso que eu preciso tirar dessa massa molar. Beleza, vamos continuar o enunciado então. Ele continua assim, ó. Se agrega amoníaco gasoso, NH3, ele dá a massa molar ali. Então, eu agreguei, vou agregar aqui, NH3, amoníaco gasoso. Aí ele dá a massa molar, eu vou pôr aqui embaixo, massa molar é igual a 17 gramas por mol. Ou seja, tem o N e agora tem 3 aqui, 1, 2, 3, não sei, indo para lá, certo? O N e o H3, 1, 2, 3, indo, não sei, para lá. Então, agora agregou NH3, beleza? Ele fala assim, até que a massa total da mescla, então a massa total da mescla, até que a massa total da mescla gasosa é de 30 gramas. Então, a massa total vai ser 30 gramas, vou colocar aqui. Logo de variar, então depois variou, vou colocar assim, o triângulo significa variação. Então, vou colocar assim, variou a pressão e variou a temperatura, certo? Da mescla gasosa. Então, logo de variar a temperatura e a pressão da mescla gasosa é de 6 atm. Então, a mescla também variou, foi para 6 atm. Então, essa aqui vai ser a pressão dele no final, ou seja, depois que agregou NH3. Antes de agregar NH3, só tinha N2. Então, se só tinha N2,
Aqui, ó, a pressão era de 1 atm, porque estava nas condições normais de temperatura e pressão. No final, depois que agregou NH3, a pressão se tornou de 6 atm. Atenção aqui. Aí ele quer saber a temperatura final desse sistema, né? Ele quer saber a temperatura final. Ele falou que variou a temperatura e ele quer saber qual que é a temperatura final, já que a inicial era de 0 graus Celsius, porque estava nas condições normais de temperatura e pressão. Tá, agora eu vou explicar um pouquinho a fórmula dos gases ideais. Como que funciona essa fórmula? Os gases ideais, gente, como vocês já perceberam aqui, quando a gente fala dele, a gente tem que logo entrar na nossa cabeça 3 conceitos super importantes. A pressão. O que é a pressão? É a força com que esses gases vão estar exercendo aqui nesse recipiente. Então, tem uma pressão aqui, certo? Também eles vão ocupar um determinado volume, que é o volume do próprio recipiente que eles estão. E eles também vão estar aqui dentro a uma certa temperatura. Então, quando eu falo de gases ideais, a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça é pressão, volume e temperatura. E é com base nisso que a gente vai ter aquela formulinha, a fórmula dos gases ideais, que é a fórmula do PV igual a nRT, né? Onde juntou o Gay-Lussac, Le Chatelier e Boyle e formaram essa fórmula dos gases ideais, onde eu tenho a relação da pressão em atm, do volume em litros ou decímetros cúbicos, que é a mesma coisa. O N, gente, significa o número de mol, ou seja, o mol. O R é a constante universal dos gases, que eu tenho aqui, que é 0,082, certo? Se a pressão estiver em atm, se o volume estiver em litros, se a temperatura aqui estiver em Kelvin e o N sempre número de mol. Então, é a constante universal dos gases e a temperatura é a temperatura em Kelvin, certo? Lembrando aqui que aqui eu tenho a conversão de atm para milímetros de mercúrio e Pascal e que a temperatura em Kelvin é o grau Celsius mais 273. Então, se ele der em graus Celsius, eu tenho que somar 273 para ter a temperatura em Kelvin. Eu não posso colocar graus Celsius aqui em T. Por que não? Porque senão a conta vai dar errada. Eu preciso colocar sempre a temperatura em Kelvin. Então, essa formulinha aqui a gente sempre vai estar usando, beleza? E outra coisa muito importante dessa fórmula é que eu posso usar ele, por exemplo, sempre que eu tinha só um gás, por exemplo, no caso do enunciado eu tinha N2, então eu posso usar ele, por quê? Porque o PVNRT, ele só tinha N2 em todo o recipiente, então eu posso usar o PVNRT só para o nitrogênio, e depois eu posso usar o PV igual a NRT para o total da mescla inteira, onde eu vou ter o N2 mais o NH3, que é o amoníaco, beleza? Então, continuando aqui a fazer essa questão, tá? Então, ó, ele deu as informações do nitrogênio gasoso na CNTP e a massa molar. E aí, ele falou a massa total da mescla. No final, né, quando já tem N2 e quando já tem NH3, ele deu a massa molar de NH3, falou que a pressão foi para 6 atm, deu o volume. A primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é o que ele quer. Lembrando que ele quer a temperatura final do sistema, tá? E como que eu vou calcular a temperatura final do sistema? A temperatura final do sistema vai ser calculado por PV igual a nRT do sistema inteiro. Ou seja, eu preciso ter a pressão. A gente já tem a pressão no final? A gente já tem a pressão no final. Ele disse que é 6 atm, então isso aqui vai ser 6 atm. O volume a gente já tem? Sim, a gente já tem. Ele deu aqui pra gente que o volume não é rígido, ou seja, não vai mudar. Então, sempre vai ser de 3,50 decímetros cúbicos. Então, a gente vai colocar aqui 3,50 decímetros cúbicos, igual a N. O N é o número de mols total. E a gente tem esse número de mols total? Por enquanto, não. Então, a gente vai ter que achar o número de mols total, tá? O R a gente tem, que é 0,082, que é uma constante, e a temperatura é o que ele quer descobrir. Então, se ele quer descobrir a temperatura final e a gente não tem o número de mols total, a gente precisa descobrir esse número de mols total que tem no sistema. E como que eu descubro o número de mols total? O número de mols total
vai ser o número de mols de N2 mais o número de mols de NH3. Por quê? Porque eu tenho aqui nesse recipiente N2 e eu tenho NH3. O número de mol total, o número da quantidade de matéria que eu tenho aqui é a soma das duas quantidades de matéria desses gases, tá? Tá, e como que eu faço isso? Eu posso fazer que eu tenho PV igual a nRT no início, onde eu não tinha ainda o amoníaco, eu só tinha o nitrogênio gasoso. E como que eu faço isso? A pressão, a gente viu, para o nitrogênio gasoso é de 1 atm, por quê? Porque ele está nas condições normais de temperatura e pressão. Foi isso que a gente viu aqui no enunciado, olha. Que o N2 estava em condição normal de temperatura e pressão antes do NH3 entrar na mescla, tá? Então, 1 atm vezes o volume, que sempre vai ser de 3,5, porque o recipiente é rígido. O N vai ser o N de N2 somente. E mais o vezes o R, que é 0,082, vezes a temperatura, que a gente viu que é 0 graus Celsius, porque nós estamos nas condições normais de temperatura e pressão. Só que a gente não pode colocar em graus Celsius, a gente tem que colocar ele em Kelvin. Então, sim ou sim, aqui vai ser 273, porque Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Então, se eu tenho 0 graus Celsius, eu vou ter que a temperatura em Kelvin vai ser 273, beleza? Então, aqui, ó, 1 vezes 3,50 divididos por 0,082 vezes 273. Isso aqui eu vou ter o número de mols de nitrogênio. E essa conta vai dar 1 vezes 3,50, eu divido por 0,082, dou igual, e depois eu divido de novo por 273. Isso aqui vai dar 0,156 mol de quê? De N2, é o que eu tenho nessa mescla. Eu tenho 0,156 mol de N2 na mescla. E agora, o que eu tenho que fazer? A outra informação que a gente tem é da massa total. Aqui, ó. Tá? Então, se eu descobrir qual é a massa de nitrogênio que eu tenho nessa mescla, eu descubro qual que é a massa que eu tenho de NH3. E se eu descubro qual é a massa de NH3, eu descubro também qual que é a quantidade de mol de NH3. Por quê? Vamos lá fazer para a gente poder descobrir por quê. Ó, então essa aqui foi a primeira coisa que a gente fez, né? O PV igual a nRT de N2. Agora eu vou descobrir a massa de N2. E como que eu descubro a massa de N2? Eu posso pegar a massa molar, né? A massa molar é que em 1 mol eu tenho aqui, ó, 28 gramas de N2. Essa aqui é a massa molar dele. Então, em 1 mol eu tenho 28 gramas de N2, certo? Mas eu não tenho 1 mol nessa mescla, eu tenho 0,156 mol de N2. Então, eu vou ter quantos gramas de nitrogênio gasoso nessa mescla? X. Então, agora eu faço uma regra de 3 cruzada aqui. Então, vai ficar 1 vezes X é igual a 0,156 vezes 28. Então, X vai ser igual a 4, isso aqui dá 4,37 gramas de N2. Agora, se eu sei qual é a massa de N2, eu consigo descobrir qual que é a massa de NH3, porque ele deu que a massa total da mescla é 30. Então, a massa total da mescla é a massa de N2, por quê? Porque eu tenho N2 na mescla, mais a massa de N3, por quê? Porque eu também tenho NH3 na mescla. Beleza? Então, ó, 30 gramas igual a 4,37 gramas mais a massa de NH3. Então, ó, o 30 eu vou subtrair 4,37, isso aqui vai ser a massa de NH3. Então, eu descubro aqui que a massa, gente, de NH3 nessa mescla vai ser de 25,62 gramas, certo? Isso aqui corresponde à massa do amoníaco. E para que eu quero descobrir essa massa de amoníaco? Porque eu quero descobrir qual é o número de mol de amoníaco, tá? Então, essa aqui foi a segunda coisa que nós fizemos. Agora,
terceira coisa que nós vamos fazer vai ser descobrir números de mols de NH3, tá? Então, como que eu vou descobrir isso? Eu sei que em 1 mol de NH3, eu tenho 17 gramas. Por quê? Porque essa é a massa molar. A massa molar, ela dá quantos gramas eu tenho para 1 mol. Só que a gente descobriu, acabou de descobrir aqui, que eu tenho 25,62 gramas de NH3. Então, eu vou ter quantos mols de NH3 nessa mescla? É o que nós vamos descobrir aqui. Então, vamos lá, vamos fazer mais uma regrinha de 3. O primeiro que está com N, né, 17 vezes número de mols de NH3 é igual a 25,62. Então, vou passar dividindo. Número de mols de NH3 é igual a 25,62 divididos por 17. Aqui, a gente vai descobrir que o número de mols de NH3 vai ser igual a 1,51 mol. Tá? Então, agora a gente descobriu quantos mols eu tenho de NH3. Porque perceba aqui, ó, vamos voltar para ver o que a gente está fazendo. A gente descobriu qual foi o número de mols de N2. Aí, a gente descobriu a massa de N2. Por quê? Porque, sabendo a massa de N2, a gente descobre a massa de NH3, porque ele deu a massa total da mescla no enunciado. Depois que a gente descobriu a massa de NH3, a gente transformou ele para o número de mol. Então, a gente já sabe agora qual é o número de mol de NH3 e agora a gente já sabe qual é o número de mols de N2. Então, para a gente saber o número de mols total dessa mescla, a gente precisa somar o número de mols de N2 com o número de NH3. Isso aqui vai dar que número de mols total dessa mescla, que é o número de mols de NH3 mais o número de mols de N2, a gente vai colocar aqui, ó, NT, número de mols total é 1,51 mais 0,156. Então, o número de mols total dessa mescla vai ser 1,66 mol. Isso aqui é o número total de mol. Sabendo o número total de mol, agora sim a gente vai para o nosso último passo, né? Esse aqui foi o quarto passo, saber o número de mols total, porque o nosso quinto e último passo vai ser colocar ele em PV e NRT total. Lembra que era a única coisa que faltava pra gente aqui, era o número de mols total? Então, agora, se a gente já sabe o número de mols total, a gente consegue facilmente descobrir a temperatura. Como? É só aplicar na fórmula PV igual a NRT no final. Ou seja, que eu vou ter 6 atm, que é a pressão que ele disse que estava no final, vezes 3,50, que é o volume do recipiente, que é rígido, igual a N total, que a gente acabou de descobrir, que é 1,66 mol. Então, aqui a gente vai colocar que é 1,66 mol. O constante universal 0,082. Se tudo estiver na mesma unidade, a gente não precisa colocar unidade. Não esqueçam que a gente precisa converter tudo antes, beleza? E a temperatura, que é o que ele quer a temperatura final, certo? Olha aqui o que ele quer, logo ele quer a temperatura final desse sistema e ele vai dar essas opções aqui pra gente, certo? Então, ó, agora é só a gente aplicar aqui, nesse quinto último passo. Então, 6 vezes 3,5 divididos por 1,66 vezes 0,082 aqui. Isso aqui vai ser a temperatura final. Se eu fizer essa calculadora, eu fiz aqui na calculadora científica, ele dá 154,2 Kelvin. Lembrando que a temperatura está em Kelvin. Então, a gente vem aqui no enunciado e vê se tem a resposta. Ó, a resposta mais próxima é 154 Kelvin. Então, a resposta desse exercício é C. Gente, essa questão ficou um pouco grande porque eu dei muita teoria em cima disso. Mas se você está precisando de ver mais teoria, você vai lá, que a gente tem vários vídeos só de teoria de gases ideais, beleza? Mas qualquer dúvida e pergunta sobre esse enunciado, pode deixar aí nos comentários.